Graça e paz, igreja. Ô, gente, como é bom estar aqui, viu? Porque isso aqui é a realização de um sonho, de um plano de Deus. Deus, ele tem planos e projetos que a gente às vezes não entende. E Deus, ele vai começar a preparar coisas para nós que a gente nem faz ideia. A gente está passando por uma fase em um local e a gente não sabe nem o que está acontecendo, e Deus está planejando algo tão grande. E eu quero lhe dizer que as coisas grandes, elas não começam grandes, elas começam pequenas. Eu me lembrei agora da Igreja Sara Nossa Terra, e ela começou na garagem da casa do pastor, pequenininha. Hoje ela tomou o Brasil inteiro e até alguns países do mundo. Eu lembro que o nosso ministério também, há 4 anos e meio atrás, nós iniciamos também na garagem lá de casa. E Deus nos deu vitória. Mas o que a gente diz é, como eu estou dizendo, a gente não conhece os planos de Deus. E nós conhecemos o pastor Yuri quando a gente estava ainda em outro ministério. E foi uma bênção ali, porque ele fazia parte de um grupo, né? Era o tecladista da banda. E aí nós nos conhecemos naquela época, né? E nós fazíamos parte de uma igreja. E quando eu cheguei a essa igreja, a igreja tinha 180 pessoas. E o pastor lá, o apóstolo, tinha um plano de trabalho, um projeto de trabalho, juntamente com outras pessoas. E em alguns anos, nós chegamos a mais de 500 pessoas. E Deus estava fazendo algo tremendo. E foi ali naquela época, naquele momento áureo, que a gente conheceu o pastor Yuri. E a gente ficou muito feliz. Dali criamos uma amizade, passamos um tempo sem nos ver, e depois nos encontramos novamente. E aí quando nos encontramos, já estava já com o nosso ministério, e ali gerou uma amizade muito grande, né? E é como diz a Bíblia, né? A palavra diz lá em Provérbio que existem amigos que são mais chegados que irmãos, né? E é o caso aqui do nosso pastor Yuri. Realmente a gente sente como uma irmandade, é um irmão em Cristo. E estar aqui hoje é estar compartilhando com vocês, nossos irmãos. E eu fiquei muito feliz de receber esse convite. Gente, estamos passando por um momento muito difícil, que é o momento da pandemia, né? Então está tudo muito diferente. A gente está se readaptando a esse novo momento. Mas eu quero que você saiba que isso já estava escrito que ia acontecer. No livro de Lucas fala sobre isso. No livro de Mateus, capítulo 24, a Bíblia vai falar, perguntam ao Senhor: Senhor, quando é que o Senhor vai voltar? Quando é que vai acontecer essas coisas? Quando é a tua volta? E Jesus responde: olha, quando vocês começarem a ouvir guerras, falar sobre guerras, sobre rumores de guerras, nação se levantando contra nação, pai se levantando contra filho, filho se levantando contra pai, quando você começar a ver epidemias, e aí a palavra epidemia você vai encontrar no livro de Lucas, falando sobre essas coisas. Então, falando sobre epidemia. Quando você vai ver o livro de Apocalipse, você vai ver falando também sobre enfermidades que vai vir, que vai assolar toda a humanidade. Então está escrito na palavra, só não vê quem não quer, mas a Bíblia já mostra para nós. E quando nós estamos vivendo hoje, a gente está começando a se readaptar. E nós entendemos uma coisa, que a igreja é aquilo que a gente sempre pregou, mas a gente não queria enxergar. A igreja não é um templo, a igreja não são 4 paredes, a igreja somos nós. Nós passamos a entender que a igreja somos nós. A gente falou isso a vida inteira, pregamos isso a vida inteira, mas não vivíamos isso. Passamos a viver isso agora nós entendemos que onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, diz o Senhor, ali Ele estará. Então a gente às vezes está fazendo isso, está em casa com a família, eu, minha esposa, os filhos, você, sua esposa, seus filhos, você, o seu marido e seus filhos, seus pais, e ali reunidos falando do Senhor. Ali é a igreja de Jesus reunida. E por coincidência Deus deu o nome da nossa igreja, né? Igreja Cristã Reunida. E a missão nossa é essa, é reunir pessoas para adorar o Senhor. Pastor Yuri já nos deu o prazer e a honra de ministrar lá para a gente também. Foi um prazer nosso. E quando veio a pandemia, eu já estava passando por uma fase muito difícil lá no nosso ministério.
e a ponto já de pensar em fechar o ministério. As coisas foram surgindo e a gente não sabia porquê, mas o meu coração já estava dizendo assim: olha, tinha um propósito de Deus e esse propósito foi cumprido, mas eu mesmo em si, pastor, não tinha coragem de fechar. Inclusive conversei isso com o pastor, a gente conversou bastante sobre isso, e aí falamos: olha, vai acontecer, eu não sei quando. Aí veio a pandemia, eu não tinha coragem de fechar, veio a pandemia, fechou. E aí depois da pandemia, algumas igrejas começaram a reabrir, depois começaram a reabrir algumas igrejas, e lá a gente não reabriu. Não, pronto, acabou, não está no momento, acabou, vamos ver qual vai ser a direção de Deus. E por incrível que pareça, eu comecei a estudar e alguns irmãos: pastor, realmente acabou, pastor, não vai abrir mais e tal. E a gente: olha, Deus está no controle. Eu não posso dizer que vou reabrir, ou abrir, ou fechar, porque quem manda na nossa vida é o Senhor, né? Então é Ele quem dá a direção. Então no momento vamos ficar assim como está, vamos ver o que Deus vai fazer. E então comecei a orar e a buscar o Senhor. E esses dias eu senti no coração o desejo de reunir alguns irmãos para a gente poder fazer um culto, adorar o Senhor. Algumas irmãs que estavam sem ir para nenhum lugar, estavam em casa há muito tempo sem ir à igreja. Então nós fizemos um convite, chamamos, e veio algumas pessoas que eram justamente as mesmas pessoas que já estavam lá conosco quando fechamos. E elas vieram, ficaram numa alegria tão grande. Fizemos isso ontem, esse culto ontem, e os irmãos estavam assim, radiantes com o culto, com uma alegria muito grande. E eu tinha preparado uma palavra, preparei uma ministração, e passei a tarde toda estudando, e me preparando e me capacitando para fazer o culto à noite. Mas quando chegamos lá para poder falar, poder ministrar, a direção de Deus foi outra, e não pregamos aquela palavra. E aí o pastor Yuri nos fez o convite: e aí, varão, vai vir para cá amanhã? Aí eu, vou. Eu entendi que a mensagem era para cá, e é o que nós vamos ministrar aqui. Então Deus, Ele quer falar conosco, amém? Ele quer falar com você. Então abra seu coração para você poder entender aquilo que Deus tem para revelar, amém? Eu quero dizer para você que eu não sou um pregador, eu não sou um exímio pregador, eu sou um estudioso da palavra, que gosto de compartilhar aquilo que a Bíblia nos ensina. Mas eu tenho certeza que nós vamos aprender um pouco da palavra hoje aqui, amém? Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus. E eu, como estudioso, como alguém curioso, vamos dizer assim, da palavra, gosto muito do livro de Hebreus, porque ele traz muitas revelações. O livro de Hebreus, ele traz para nós uma tentativa de trazer o povo judeu a uma coerência bíblica, de tentar trazer o povo judeu, que é um povo muito conhecedor do Antigo Testamento, da Antiga Lei, e tenta trazer eles para a nova aliança. Eles são aquelas pessoas que conhecem plenamente a aliança, a antiga aliança, a aliança mosaica, a Torá, a lei. Eles são muito obedientes a isso, mas aqui, nesse texto, o autor do livro de Hebreus, ele está tentando trazer para eles e dizendo para eles: olha, aquilo que estava escrito nos profetas, aquilo que estava escrito no Antigo Testamento, falando sobre o Messias, falando sobre o Deus conosco, o Emanuel, aconteceu, está aqui, está revelado. E é essa a tentativa do texto de Hebreus. E aqui nesse texto, no capítulo 3, abra sua Bíblia lá então, Hebreus capítulo 3, ele traz aqui para eles, para os judeus, um entendimento muito grande, mas que nós também podemos aprender algo maravilhoso para os nossos dias. Aqui é uma palavra direcionada para o povo hebreu, por isso que o livro é Hebreus, porque é a carta aos hebreus, a carta àqueles que são da linhagem e descendência abrâmica, de Abraão, aqueles que vivem a lei mosaica de Moisés, que na verdade foi dada por Deus. A lei não era de Moisés, foi passada para Moisés, mas era aquilo que o povo tinha. E aqui ele traz o entendimento, dizendo assim: olha, o que estava escrito se cumpriu, o que estava escrito foi cumprido, aquilo que estava prometido, Deus cumpriu. E aí nós podemos tirar várias lições para nós aqui. Mas vamos ler o texto. Olha o que ele diz aqui a partir do versículo 7. Amém? Assim pois,
como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação mesmo, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nós temos tornado participantes de Cristo, se, de fato, guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Amém? Então, o autor do texto, e aí nós vamos encontrar alguns teólogos dizendo que quem escreveu foi Paulo. Nós vamos encontrar a maioria dos teólogos dizendo que quem escreveu essa carta foi o apóstolo Paulo, mas ela também pode ter sido escrita por Barnabé, ela também pode ter sido escrita por algum outro discípulo, mas a tendência maior é se crer de que foi realmente o apóstolo Paulo que escreveu esse texto, mas não se tem o nome dele gravado aqui para poder dizer realmente que foi ele. Então, esse texto, ele traz para nós o entendimento de uma grande revelação. A revelação de que Deus estava trazendo para o homem a salvação. Deus estava trazendo para o homem a libertação. Deus estava trazendo para o homem a maneira de estar de volta com o Senhor, de ir para a terra que mana leite e mel. O que eles precisavam aqui era acreditar nisso. E aí, o autor desse texto começa a colocar isso aqui, trazendo para aquele povo da época dele, se for o apóstolo Paulo, trazendo as pessoas da época dele, lembrando que eles estavam agindo do mesmo jeito que o povo quando saiu do Egito. E aí ele diz: olha, quando vocês ouvirem a voz de Deus, não endureçam o coração. Agora, olha aí, passado, presente e futuro estando presente aqui nessa ministração e nessa revelação. Vou mostrar para você. Passado, o povo, quando estava ali no Egito, estava saindo dali da escravidão do Egito para ir para a terra prometida. Palavra revelada, Deus se revelando e mostrando a realidade. Presente, quando o autor estava falando aqui para aquelas pessoas naquela época, quando ele escreveu, ele estava escrevendo para as pessoas daquela época, para os judeus daquela época, e ele estava mostrando: olha, o passado se cumpriu, nós estamos vivendo isso aqui hoje. Futuro é o que nós estamos vivendo agora. O que nós estamos vivendo é o futuro do que essa palavra aqui foi revelada. Passado, presente e futuro se encontrando na mesma palavra. Olha que maravilha. A mesma palavra sendo ministrada no período do Egito, onde ele sai do Egito, no período de Jesus, ou pós-Jesus, quando o apóstolo Paulo está pregando, e agora. Então nós vamos trazer isso para o nosso entendimento. Nós vamos trazer isso para nós hoje. E Deus manda dizer para nós mais uma vez, assim como Ele disse lá no passado, assim como Ele disse aqui para esse povo, e Ele está dizendo agora: quando ouvirdes a voz do Senhor, o teu Deus, não endureçais o vosso coração. Não podemos endurecer o nosso coração para as realidades de Deus. Não podemos endurecer o nosso coração para a revelação da palavra de Deus. E Deus tem revelado. E nos nossos dias, nós estamos vendo tanta coisa acontecer. Nos nossos dias, nós estamos vendo revelações ou profecias sendo cumpridas. Tanta coisa que foi escrita e que foi cumprida nos nossos dias. Lembra quando eu comecei a falar aqui
Eu disse que os discípulos perguntaram para Jesus: Senhor, quando é que o Senhor vai voltar? Ou quando é que essas coisas irão acontecer? Quando será a tua volta? E aí ele diz: quando você ouvir falar de guerras. Já vimos isso? Já vimos guerras? A primeira, a segunda. E para quem não entendeu ainda, já aconteceu a terceira guerra mundial. Se você não entendeu ainda, já aconteceu. É a guerra biológica. Já aconteceu a terceira guerra. Foi quando esse vírus foi mandado. Talvez muita gente ainda não entendeu isso, mas a terceira guerra já está. Estamos vivendo a terceira guerra mundial. E aí, ele diz: quando ouvir falar em guerras, quando ouvir rumores de guerra, quando você vê nação se levantando contra a nação. É o que está acontecendo hoje, irmãos. Nós vamos ver um país lançar um vírus para estar destruindo vários outros países. Um vírus que chegou a alastrar toda a humanidade, chegou na humanidade toda, em todos os países do mundo, foi afetado. Isso é cumprimento de palavra, isso é profecia sendo cumprida. Quando ele diz assim: rumores de guerra, nação contra nação, pai se levantando contra filho e filho se levantando contra pai. Quem assiste televisão aqui e quem assiste noticiários, o que mais nós estamos vendo agora são notícias de famílias se matando. Nós vamos ver pais que infelizmente passou esses dias aqui em Sergipe, passou isso no jornal há poucos dias. O pai infelizmente matou o filho aqui no interior. Tirou a vida do filho. O filho embriagado, tentando partir para tentar destruir tudo, usuário de droga e tal, foi partir para cima de tudo. O pai, para ter que se defender a família, teve que esfaquear o filho e matou o filho. Há muito tempo que nós estamos vendo filhos matando os seus pais, porque não aceitam as ordens dos pais, porque brigam pela herança, né? Porque quer roubar o próprio pai. A gente vê aí vários casos nacionais de filhos que projetam a morte dos pais. E a gente vê aí na televisão várias pessoas presas por conta disso. E a gente vê isso acontecendo também aqui no nosso estado. Então, a gente está vendo isso acontecer no mundo inteiro. Quando diz que nós estaremos vendo também tremores de terra. Olha, aqui em Sergipe, irmãos, há poucos dias a gente está vendo esse tremor de terra em Sergipe. Como? O Brasil vive em cima de uma placa tectônica. Todo mundo sabe o que é isso. Ultimamente se fala muito disso. Existe no mundo hoje 7 placas tectônicas. E nós estamos no meio de uma delas. O Brasil fica localizado no meio de uma placa tectônica. Então era praticamente impossível se ter terremoto. Já os países do Oriente, principalmente a China, Japão, eles vivem no meio entre uma e outra. Por isso que tem tanto abalo sísmico, por isso que tem tanto terremoto lá naquele lugar. Porque eles vivem entre duas placas, e quando elas se movem, aí dá aquele terremoto todo. Mas nós vivemos aqui em um local que não era para ter nada disso. Mas nós já vamos ver no interior aqui do estado, nós já estamos vendo terremotos. Nós estamos vendo tremores aqui. E ninguém jamais ia pensar que isso ia acontecer. Isso é cumprimento da palavra. A gente viu recentemente, de alguns anos para cá, alguns lugares tendo maremotos. Pastor, o que é maremoto? Maremotos são aquelas tsunamis. Maremoto é quando vem uma onda gigante e ela começa a destruir lugares. A gente viu alguns anos atrás aqui, alguns países sendo destruídos. 5 países foram afetados com essa tsunami, onde a Indonésia foi um deles e foi o mais atingido. E destruiu vários lugares na Indonésia. Eu não sei se você sabe, mas a Indonésia é um dos países mais idólatras do mundo. Lá eles perseguem cristãos, eles matam crentes lá. Então a gente às vezes acha que aquilo ali aconteceu por acaso. Não, ali é consequência do pecado. Mas é o cumprimento da palavra. Nós vamos ver tantas outras coisas. E lá no livro de Lucas vai dizer que irá também surgir várias pandemias. No livro de Apocalipse vai dizer coisas ainda maiores. Deus vai mandar enfermidades, e essas enfermidades vai assolar até a terceira parte da terra, a terça parte da terra, da humanidade. Uma terça parte da humanidade vai morrer por causa da enfermidade, por causa de doenças. E a gente está vendo tantas doenças surgindo aí. A gente pode ver o ebola, a gente pode ver H1N1, a gente pode ver agora, né, teve o influenza também. Nós estamos vendo agora
né, a Covid-19, a chikungunya, tem tantas outras doenças surgindo e matando muita gente, e outras que não tiveram a doença suína, né, que eu esqueci o nome, a gripe suína, né, matando tanta gente, até a própria gripe mesmo, que a gente acha que é simples, mas você sabia que morre muita gente de gripe? Muita gente. Então tudo isso é o quê? É cumprimento da palavra, é a palavra se cumprindo. E o que a Bíblia diz para nós? Quando vocês ouvirem a voz de Deus, não endureça o vosso coração. Mas o que nós estamos vendo hoje é a mesma coisa que aconteceu aqui nessa época, e aconteceu lá com o povo de Israel. E a Bíblia diz que eles passaram 40 anos vendo milagres de Deus. Eles passaram 40 anos no deserto, mas sendo cuidado. Queridos, deixa eu te dizer uma coisa, para você que não sabe, é quase impossível sobreviver no deserto. Porque o deserto pelo dia é um sol causticante, é um sol escaldante, é um sol que é impossível para alguém sobreviver humanamente falando. E à noite é um frio terrível, porque é assim nos lugares desertos, é assim no sertão, né? Quem vem do sertão sabe disso. Pelo dia o calor é imenso, mas à noite é frio. Lá no deserto é pior ainda, triplica esse negócio. Então ali a gente pode ver o cuidado de Deus. A Bíblia diz que pelo dia Deus colocou uma nuvem o tempo inteiro para poder fazer sombra para aquele povo, para eles não morrerem ali com o sol. Amém? E a Bíblia diz que à noite, para que eles não morressem de frio, e que também que eles não fossem atacados por chacais ou atacados por alguma coisa, tinha ali uma coluna de fogo que ficava o tempo inteiro, toda noite ali. Irmãos, isso é maravilhoso. Vocês conseguem imaginar isso? Você consegue imaginar você olhando todas as noites para uma coluna de fogo ali, iluminando tudo? Irmãos, isso eu fico parando para pensar. Eu digo, meu irmão, se sem ver nada eu já estou crendo em Deus, estou servindo a Ele, você imagine se eu estivesse lá naquele dia, se eu começasse a ver aquela nuvem gigantesca cobrindo o povo, e se eu visse de noite uma coluna de fogo, mas eu ficava o tempo inteiro dando glória a Deus ali naquele lugar. Aleluia. E hoje nos nossos dias a gente vê tanta coisa também acontecendo, claro que não com tantos sinais como era antes, mas a gente vê tanta coisa hoje acontecendo e a gente não consegue ver. Sabe por quê? Porque endurecemos o nosso coração para ver o cuidado de Deus, para ver a ação de Deus. Quer que eu mostre para você? Eu vou te mostrar o que Deus fez na sua vida. Alguns aqui eu nem conheço, nunca vi, mas eu vou dizer para vocês o cuidado que Deus fez com vocês. Vocês passaram 2020 inteiro. Vocês viram quantas e quantas pessoas morreram no nosso país e em outros países. Mais de 1000 pessoas morrendo por dia daquela enfermidade. Fora as outras, que parece que ninguém mais morre de outra coisa, né? A não ser de Covid. Parece que ninguém mais morre do coração. Parece que ninguém mais morre de alguns problemas de dengue ou de qualquer outra coisa. Parece que só morre de Covid agora, né? Mas independente dessas coisas, você está aqui hoje para glorificar o nome dEle. Deus estava ali na tua casa, Deus estava te protegendo, Deus estava te guardando, Deus estava te livrando de tudo aquilo que é ruim, de tudo de enfermidades. Deus estava cuidando da tua vida. Quantas e quantas pessoas morrem aí atropeladas, quantas e quantas pessoas morrem assassinadas, e nós estamos vendo o índice de criminalidade crescendo no nosso país, aqui no nosso estado. Nós vimos hoje quantas e quantas pessoas são atacadas. A pessoa vai lá para roubar a pessoa, e mesmo ela entregando tudo, por nada ela vai e atira a vida da pessoa por nada. Mas você está aqui. Você está aqui porque o Senhor está te guardando. Nós estamos aqui para glorificar o nome do Senhor e dizer que o Senhor é conosco, que Ele tem nos protegido, que Ele tem nos livrado de todos os males que está acontecendo. E isso é cumprimento da palavra, porque Ele diz: olha, não temas, porque eu estarei contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Oh, glória! Nós temos o prazer de poder dizer assim: o Senhor está comigo. E aí talvez você vai dizer assim: mas será que o Senhor também não estava com aquele que morreu?
Porque muito crente morreu, muito homem de Deus, muitas mulheres de Deus morreu. Será que Deus não estava com ele? Estava, claro, mas chegou o tempo dele. A missão foi cumprida. E se você está aqui é porque ainda não chegou o seu tempo. E a missão que você tem diante de Deus ainda não foi cumprida. Então, abra o seu coração e entenda o que Deus está querendo dizer para você. Abra o seu coração para entender que há uma missão na tua vida. Você tem uma missão aqui na terra. Nós não estamos aqui à toa. A igreja não é simplesmente para sentar em bancos e aos domingos ou outro dia na semana ficar ouvindo uma palavra bonita para a gente dizer glória a Deus e aleluia. Isso é muito bom, é gostoso, tem que ser feito, sim. Mas muito mais do que isso, é nós vivermos verdadeiramente a palavra de Deus. É vivermos verdadeiramente o Evangelho de Cristo, que transforma, que salva, que cura, que liberta. É isso que precisamos fazer. Mas isso é fácil? Não, meu irmão. Ninguém disse que ia ser fácil. O próprio Jesus falou: no mundo tereis aflições. Mas o que nós precisamos fazer? Não endurecer o nosso coração. Temos que ter bom ânimo, porque o Senhor é conosco. Olha que maravilha. E olha que revelação ele diz aqui. Versículo 10, ele tem uma revelação tremenda. Olha o que ele diz aqui, ó. E viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração, eles também não conhecem os meus caminhos. Duas coisas aqui nós precisamos aprender. E é justamente essa aqui, ó. Estes sempre erram no coração. E a segunda é que eles não conhecem os meus caminhos. Aquele povo estava errando, estava indo para o deserto, estava sendo cuidado por Deus. Deus estava providenciando o maná. Olha, gente, olha que coisa linda. Meu Deus do céu. Você imagine todos os dias pela manhã Deus mandar o teu alimento. E olha que aquele alimento ali, diz alguns historiadores, que era igual um pão de mel. Quem gosta de pão de mel aí? É gostoso, né, irmão? Pãozinho de mel com cafezinho é uma delícia, né? Então eles estavam ali se alimentando, comendo aquele pãozinho de mel, né? Algo muito saboroso, muito gostoso, que eu acredito que era muito mais gostoso do que o nosso pão de mel que a gente conhece. Porque tudo aquilo que vem dos céus é melhor do que qualquer coisa que vem da terra. E era o que vinha dos céus, veio fresquinho. Eu vou até brincar agora, mas eu acredito que os anjos padeiros, né? Estavam tendo trabalho ali, né? Os anjos padeiros, confeiteiros, preparando ali aquele maná maravilhoso, entregando, derramando ali, para eles pegarem todos os dias. E não podia guardar para o outro dia, tinha que comer no mesmo dia. Sabe para quê? Aí muitos perguntam: por que não podia guardar? Por que não podia? Para entender que nós dependemos de Deus todos os dias. É para entender que todos os dias Deus está nos sustentando. É para entender que todos os dias o que temos é porque Deus nos dá. O que é para entendermos que a nossa dependência não é em nós mesmos, mas é no Senhor. E quando nós dependemos dEle, todos os dias Ele supre cada uma de nossas necessidades. Aleluia. Glória a Deus. Isso é para você entender. Não endureça o teu coração essa noite. E entenda aquilo que Deus está falando para você. Deus está dizendo para você: filho, filha, eu tenho cuidado de você todos os dias. Não se preocupe com o dia de amanhã, com o que comer, com o que vestir, com o que beber. Olha aí as árvores que estão, as aves que estão nos céus, olha aí os lírios que estão nos campos. Será que eles são mais importantes do que vocês? Claro que não. Jesus está dizendo para nós que nós somos muito mais importantes, mas olha como Deus veste eles, olha como Deus sustenta eles. Imagine nós. O que nós precisamos é viver essa dependência de Deus. O problema é que muitas vezes nós não vivemos isso, pastor Yuri, é porque nós endurecemos o nosso coração. E quando endurecemos o nosso coração, quando passamos a confiar em nós mesmos, quando passamos a achar que nós é quem podemos, que nós é quem fazemos, achar que eu é que consigo, aí eu trago o eu, aí fica o egoísmo dentro de nós. E quando nós estamos com esse egoísmo dentro de nós, deixamos de depender do Senhor. E a Bíblia diz aqui o que para nós?
Foi por isso que Deus se entristeceu deles e resolveu dar cabo deles ali no deserto. E vários deles ficaram por ali. Experimentaram da glória, experimentaram do sustento, mas morreram no deserto. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus não te chamou para você morrer no deserto. Deus te chamou para você chegar numa terra que emana leite e mel. A terra que emana leite e mel que nós estamos buscando hoje não é aqui, entenda isso. A terra que nós estamos buscando, que emana leite e mel, é a eternidade na glória de Deus. Deus vai nos sustentar aqui sim. Deus vai nos dar o que nós precisamos aqui sim, não tenha dúvida disso. Mas os nossos olhos não podem estar nas coisas terrenas. Sabe por quê? Porque nós não somos mais cidadãos terrenos. A Bíblia diz que nós somos cidadãos de onde? Dos céus. Se eu sou um cidadão dos céus, a Bíblia diz então que eu devo desejar o quê? Os céus, me agradar das coisas dos céus. O que acontece, o que está acontecendo hoje nas igrejas, ou na igreja de Cristo, espalhada pelo mundo, ou em muitas pessoas que estão querendo se chegar à igreja de Deus, é que elas estão pensando nos céus, achando que vão para os céus, mas não querem largar a terra. Quer chegar nos céus, quer viver as maravilhas celestiais, mas não abre mão da terra. Sabe o que nós entendemos aqui em relação àquele povo lá do Egito, que estava lá no deserto? Eles queriam chegar na terra prometida, mas queriam continuar vivendo como se fosse no Egito. Está entendendo isso? Elas estavam querendo desfrutar da terra que manava leite e mel, mas não queria pagar o preço para deixar o velho homem para trás. Não queria pagar o preço para deixar aquele ser que era escravo lá no Egito, porque lá no Egito eles eram escravos, e Deus estava chamando eles para serem livres, para ser libertos. Nós precisamos aprender que a nossa libertação ela tem que ser completa, principalmente na nossa mente. Enquanto continuarmos com a mente de escravos, nós nunca vamos desfrutar da liberdade. E Deus tem chamado a gente para quê? Para a liberdade. O próprio Jesus fala isso. Se nós crermos nele, seremos livres, verdadeiramente livres. Foi para a liberdade que ele nos chamou. Então, aí o apóstolo Paulo diz lá em Romanos: como eu agora que fui chamado para a liberdade, vou viver na escravidão? Ou eu sou livre, ou eu sou escravo. Quem vai dizer é a minha mente. Eu é quem vou determinar se quero continuar sendo escravo ou se quero ser livre. Só que nós entendemos que ser livre não é 100% ter liberdade de fazer o que quer. Sermos livres do pecado, sermos livres da escravidão da desobediência, e agora decidir obedecer a Deus, porque Deus tem o melhor para nós. Olha o que ele diz: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de bem e não de mal, para vos dar o fim que desejais. O que é que você deseja, meu irmão? O que é que você anseia? O Senhor está te entregando. Quando nós começamos a entender que o que eu quero, quando nós passamos a sonhar os sonhos de Deus, quando nós passamos a entender que a nossa mente tem que estar alinhada com Jesus, alinhada com os pensamentos do Senhor, alinhada com o reino de Deus, quando passamos a entender isso, nós vamos começar a viver para agradar a Ele, porque nós não somos mais daqui dessa terra. Até estamos aqui, mas não somos mais daqui. Somos verdadeiros alienígenas. Pois é, a palavra alienígena no original quer dizer estrangeiro. Alienígena quer dizer alguém que está fora do seu mundo, do seu habitat natural. Então, quando a gente assiste filmes de pessoas que vêm de outros mundos, né, de outros planetas e tal, que vêm para cá, aqui para o nosso planeta, então eles são chamados de ETs, né, de extraterrestres, né, porque eles estão num habitat que não é o deles. Se você começar a entender isso, você vai entender que você é extraterrestre. É por isso que as pessoas não te entendem aqui.
É por isso que você está no seu trabalho, você está na sua casa, na sua família, em algum lugar, mas as pessoas não entendem agora quando você foi liberto e quer viver a palavra de Deus, quando você quer viver a vida cristã verdadeira, quando você quer viver aquilo que a palavra te ensina a viver. As pessoas não te entendem, mas isso é normal, elas não vão entender mesmo, porque você é um alienígena para elas. Porque você agora é alguém que não é daqui. Olha, mas aqui todo mundo agora já está acostumado com bebidas. Todo mundo está bebendo, todo mundo está fazendo isso, fazendo aquilo, outro agora está vivendo o funk agora para todo mundo agora, né? Que está no auge aí, as músicas do funk, as danças do funk. E olha que eu fiquei, meu Deus do céu, vou abrir um parêntese aqui. Eu fiquei muito, mas muito triste nessa campanha política. Porque fazendo a campanha política, fazendo carreatas em alguns lugares, eu pude ver que em todos os lugares, irmãos, a gente só via agora aquela nova dança que está agora no momento, que é essas danças de funk, né? Que o pessoal está dançando agora, que virou moda, que é uma dança de mostrar, de sensualidade, de mostrar o corpo, as mulheres, né, se rebolando, se requebrando de uma forma muito depravada, os homens da mesma forma também, a mesma coisa. E o que mais doeu o meu coração foi em passar por vários bairros, ver praticamente as mesmas músicas e o mesmo padrão de dança. E o que é pior, crianças de 4, de 5, de 6, de 7 anos, todas elas dançando do mesmo jeito. Irmãos, aquilo partiu meu coração. Quando eu comecei a ver aquilo, eu digo, meu Deus do céu, aonde nós estamos chegando? Em que período nós estamos vivendo? E aí eu lembrei da palavra. E nós estamos vivendo aquele mesmo período de Noé, aonde o povo era desobediente, aonde o povo fazia tudo que era errado, o povo só se inclinava para as coisas carnais, o povo só se inclinava para fazer aquilo que agradava a carne, que agradava o próprio coração. Mas a Bíblia diz que no meio daquele povo ainda havia alguém que era diferente. Havia alguém que tinha prudência, havia alguém que era bom de coração, havia alguém que era alguém que se desviava do mal, que era reto e que buscava obedecer a Deus. E essa única pessoa foi salva, ele e a sua família. Mas antes disso ele anunciava a palavra. Ele começava a mostrar, olha, Deus vai vir com castigo. Aceite o Senhor, entrega a sua vida para Deus, se arrependa dessa vida que você está levando e entrega a tua vida para Deus. E aquelas pessoas zombavam, ignoravam, olha o maluco, olha o que ele está fazendo aí. Meu filho, o que você está dizendo aí? Vai fazer o quê? Vai vir o quê? Chuva? Vai vir o quê? Chuva? Vai vir água do céu? Irmãos, para eles isso era um absurdo, porque nunca tinha chovido na terra antes. Até o período de Noé nunca tinha chovido. Ué, pastor, como é que as plantas ficavam alimentadas e tudo, mas como é que era isso aí? A Bíblia diz que na madrugada vinha uma neblina que cobria tudo e molhava, e aquela neblina à noite chamava orvalho, e o orvalho molhava toda a terra, e ela era alimentada de água por esse orvalho. Mas ele disse, olha, vai vir uma chuva torrencial, vai vir muita água, mas muita água vindo do céu, e isso nunca tinha vindo. E aí ele começou a construir uma arca. Mas a gente está viajando hoje pela Bíblia, para a gente poder entender o que Deus está falando com a gente hoje. Nós estamos viajando hoje na Bíblia para a gente poder entender que Deus está às portas, Jesus Cristo está às portas. Nós estamos à beira do arrebatamento da igreja. Você precisa entender isso. Não há mais tempo da gente brincar de ser crente. Não há mais tempo da gente ficar somente com palavras fracas. Não adianta a gente hoje achar que só vai querer dar leitinho para os irmãos, porque não há mais tempo de tomar leite. Está na hora de começar a comer uma comida sólida. Nós não temos mais tempo de ficar brincando com as coisas de Deus. Mas o que está acontecendo é isso, mas vai haver uma peneira. Deus está peneirando aqueles que verdadeiramente vão estar com Ele. E olha o que a Bíblia diz. No livro de Mateus, ela fala que larga
larga. É a porta que conduz à perdição. Mas estreita é a porta que vai conduzir à salvação. Não há mais tempo da gente ficar brincando de evangelho. Não há mais tempo da gente chegar nas igrejas e ficar somente pregando prosperidade. Olha, agora você venha porque você vai ganhar seu carro, vai ganhar sua casa, você vai conseguir isso e aquilo outro. Irmãos, coisas materiais, vai vir, Deus vai nos suprir, acredite nisso. Não se preocupe, Deus sabe do que você precisa. Se é da casa que você precisa, não se preocupe, Deus vai te dar, creia. Não duvide não, creia. Se é o carro que você está precisando, amém, meu irmão, no tempo certo o Senhor vai te dar, creia, tenha fé. Mas mais importante do que carro, mais importante do que casa, mais importante até do que uma cura de uma enfermidade física, é a cura da nossa enfermidade espiritual. É a nossa certeza e a nossa convicção de estarmos eternamente com Deus. A Bíblia fala para a gente claramente: louco, ainda hoje vão pedir a tua alma. E o que você tem feito? Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Do que adianta ganharmos casa, ficarmos milionários, ter tudo que o dinheiro pode comprar, viajar para tudo quanto é lugar dos países, para os melhores lugares? Gente, isso é maravilhoso. Quem não deseja? Se disser que não deseja, infelizmente não está querendo experimentar o melhor da terra. Porque é bom, é maravilhoso. Eu quero, claro que eu quero. Claro que eu quero. Pastor, você queria ficar milionário? Ô, meu irmão, como eu queria ficar? Claro que eu queria. Queria ganhar aquele prêmio aí da Mega Sena. Você queria ganhar? Queria, claro que eu queria. Quem que não queria? Olha quanta coisa boa nós poderíamos fazer com esse dinheiro todo. Quantas pessoas nós poderíamos ajudar? Quantos ministérios, quantas igrejas como essa aqui poderiam ser abençoadas? Se um homem de Deus, um homem fiel, um homem que tivesse propósito no coração de abençoar igrejas, ele pudesse abençoar. Olha, se esse homem ganhasse, eu tenho certeza que se o pastor Yuri ganhasse, muitas igrejas iam ser abençoadas. Se eu ganhasse, muitas igrejas seriam abençoadas. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Mas esse não deve ser a nossa motivação. Eu não devo correr por conta disso. Eu não devo gastar a minha energia, o meu tempo só pensando nisso. Eu não devo gastar a minha energia e meu tempo só pensando em conquistar um melhor emprego, em ter a melhor qualificação, em nada disso. Sabe por quê? Porque Deus tem que ser a prioridade. É por isso que a Bíblia diz: ame ao Senhor seu Deus com todo o teu entendimento, com toda a tua força. É isso que é amar a Deus, é colocar Ele acima de tudo. Primeiro Deus, depois vem as outras coisas. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As outras coisas vos serão acrescentadas. Quando nós entendemos essa realidade, quando paramos para viver isso, aí não recebemos essa palavra que veio aqui. Estes sempre erram no coração. Nós não queremos errar. E o Senhor está dizendo para você essa noite: não erre no seu coração. Não erre no seu coração. Porque onde está o seu coração, ali também está o teu tesouro. Eles também não conhecem os meus caminhos. E aí o Senhor fala mais uma vez: eu é que sei os caminhos, né, a vosso respeito, que tenho para vocês. Deus tem caminhos maravilhosos para vocês, para nós. Caminhos de bênção, de paz. E Ele diz: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Foi o que aconteceu. Eles não entraram no descanso de Deus. E aqui muitos também não têm entrado. Aqui que eu digo, aqui na terra, muitos não têm entrado nesse descanso do Senhor. Mas eu creio que aqui essa noite, cada um de nós estaremos na glória do Pai. Porque o nosso coração está em Deus. A nossa alegria está em Deus. Em servir, em obedecer, em agradecer, em viver verdadeiramente o Evangelho de Deus. Não esse Evangelho que o mundo deturpou aí, mas o Evangelho autêntico do Senhor, que poucos têm pregado, minha irmã. Olha, eu costumo dizer que uma palavra como essa, meu irmão,
era para a igreja do Senhor estar sendo muito bem revigorada. Era essa a palavra que tinha que ser pregada nos 4 cantos da terra. Mas as igrejas, as pessoas que se reúnem para poder pregar uma palavra como essa, nós estamos vendo que hoje é minoria. As igrejas são pequenas. Quando você vai numa igreja que promete isso, que promete aquilo, né? As pessoas, elas querem ser enganadas. Venha, hoje vamos fazer a corrente de libertação disso, daquilo, outro. Eu não sou contra a gente fazer correntes de libertação. Eu até acredito que é importante. Eu creio nos atos proféticos. Eu creio que nós podemos pegar a água, consagrar a água, tomar e ser curado. Eu creio nisso, porque eu já vivi isso. Eu creio claramente nisso, meu irmão. Mas nós estamos vendo lugares que pregam isso somente para usar a fé das pessoas. E muitas pessoas estão sendo apenas enganadas, porque elas não têm alimento. Se você tem esse mover espiritual, esse mover de ato profético, e tem palavra, ô glória, aí está no lugar bom. E eu creio que esse é o lugar. Eu creio que aqui vocês têm atos proféticos. Eu creio que aqui vocês têm unções, né? Tem campanhas, pode ter, mas aqui também tem palavra, tem Bíblia, tem o ensino verdadeiro da palavra. Eu sei que uma das coisas que o pastor Yuri se preocupa é em viver e pregar o que a Bíblia ensina, é a palavra. E é isso que vai trazer a fortificação que nós precisamos, para quando ouvirmos a voz do Senhor, não endurecer o nosso coração e vivermos o evangelho digno e autêntico, que é isso que o Senhor tem para nós. Amém? Eu tenho certeza que essa noite vocês vão estar ouvindo tudo isso que eu falei para vocês lá no seu travesseiro. Quando vocês forem dormir, toda essa palavra vai estar sendo ruminada aqui na sua mente, no seu coração, vai voltar para a sua mente. Você vai ruminar, né? Ruminar é você mastigar novamente, para poder sentir novamente o gosto e começar a entender aquilo que Deus tem. Meu pedido e meu desejo a Deus é que essa palavra venha trazer mudança na sua vida. Que esse alimento que você recebeu hoje, ele não seja ignorado, que seja como uma flecha que saiu e encontrou o alvo certo do seu coração. Amém? Vamos orar então? Vamos orar. Fica de pé para a gente poder orar. Glória a Deus. Coloca a mão no seu coração. Oh Deus, querido Deus, querido Pai, glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Nós te bendizemos. Nós somos gratos, meu Deus, por essa palavra poderosa, a revelação da tua palavra. Deus, o que nós te pedimos em nome de Jesus é que a cada dia nós possamos dar prioridade àquilo que o Senhor tem nos ensinado. Meu Deus, que a cada dia nós possamos nos encher da realidade da palavra do Senhor. Que não sejamos enganados, ó Deus, por ventos de doutrina, mas que possamos conhecer verdadeiramente a tua palavra e viver o evangelho autêntico que o Senhor Jesus nos ensinou, que foi passado para nós através dos seus apóstolos, que foi passado para nós, ó Pai, através de gerações e gerações, ó Deus, vinda também com a ação poderosa do Espírito Santo. E foi essa ação poderosa do Espírito Santo que fez a sua palavra digna e pura chegar até o dia de hoje. E nós, ó Deus, queremos viver esse evangelho, queremos viver verdadeiramente, ó Deus, aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Pai, não permita que o nosso coração se endureça quando ouvirmos a sua voz, mas que possamos ter sensibilidades para ouvir o Senhor falar conosco, que possamos ter sensibilidade para ouvir a tua palavra quando for ministrada e ela venha entrar no nosso coração e nós possamos viver verdadeiramente segundo o teu evangelho. Meu Senhor, em nome de Jesus, eu quero abençoar cada pessoa que está aqui essa noite. Eu abençoo cada uma dessas pessoas que vieram aqui essa noite, em nome de Jesus. Eu abençoo, meu Deus, cada pessoa que porventura ainda vai ouvir essa ministração, vai ouvir essa palavra gravada.
Eu abençoo, Pai, no nome de Jesus, essa pessoa que nesse momento está ouvindo essa palavra, e quero declarar que essa palavra poderosa de Deus fará efeito na tua vida em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus um renovo do Senhor. Receba em nome de Jesus a bênção, o poder e a unção do Espírito Santo. Oh meu Deus, glória, glória, aleluia, aleluia. Ah meu Deus do céu, oh meu Deus, que o teu Espírito nos renove agora, que haja renovo do Espírito Santo sobre cada um de nós. Oh recarabaçu de carabaçai, ricarabachuriandararabastérbias, ricarabanagassuicanarrasérbia. Ah meu Deus, enche a tua igreja, meu Pai, com a tua glória, com a tua presença, que a unção poderosa do Espírito Santo venha sobre nós, meu Deus, porque é o que precisamos, é o que queremos, ó Pai, é o que necessitamos, é o que nos alimenta, meu Deus, é a presença do Senhor. Oh meu Deus, que nunca falte esse óleo, que nunca falte essa presença, que nunca falte a gloriosa unção do Senhor sobre nós, e que possamos a cada dia depender do Senhor, depender de Ti. É o que somos dependentes do Senhor. Eu quero agradecer ao Senhor, Pai, por essa oportunidade. Eu oro, meu Deus, pelo pastor Yuri, o líder desse ministério. Eu oro, meu Deus, pela sua esposa, que o Senhor continue abençoando também esta mulher, a pastora aqui da igreja. Abençoa cada servo, cada discípulo, cada homem, cada mulher, jovem, criança, adolescente, cada pessoa que vier a esse ministério. E eu te peço, meu Deus, que o Senhor acrescente, meu Pai, a cada dia, que o Senhor acrescente pessoas nesse ministério, que o Senhor traga líderes, que o Senhor levante líderes, que o Senhor levante obreiros, que o Senhor levante homens e mulheres, ó Pai, desejosos de servir ao Senhor, que o Senhor levante homens e mulheres e os capacite para que possam servir, meu Pai, a Tua igreja, para que possam servir ao Teu reino, para que possam ser homens e mulheres ousados e que não tenham medo, meu Pai, de enfrentar as dificuldades, que não tenham medo, meu Deus, de se levantar contra todo e qualquer gigante que venha se levantar contra a Tua igreja, mas que sejam como ousados Davis, aonde eles possam dizer: quem é esse incircunciso que se levanta contra o Deus de Israel? E ainda hoje digo que o Senhor Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos, me entregará nas minhas mãos esse incircunciso, e ele irá cair, para que o nome de Deus seja glorificado, e eles saibam que existe um Deus Todo-Poderoso nesse lugar. Aleluia. Que assim seja sobre essa igreja e sobre esse ministério, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus os abençoe em nome de Jesus. Deus é poderoso, né? Deus é fiel. Fico feliz porque cada pessoa que Ele envia para este altar são homens e mulheres de Deus, para abençoar a vida de toda a igreja. Amém? E Deus, Ele é poderoso. E não endureça o coração de vocês. Estejam sensíveis a ouvir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela dura. Só que ninguém, pastor, sai daqui sem receber a oração, sem receber a unção. Vem pra cá mais uma vez. Quero chamar aqui o evangelista Michel. Pega sua água, porque estava aí o tempo todo. Oh, glórias. Estenda sua mão para cá, igreja. Repita comigo assim, diga: eu te abençoo agora, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus.
seja sarado, seja abençoado em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus e Pai, para a sua glória, meu Rei, aqui nós queremos apresentar o pastor Johnny, Senhor, que o Senhor possa, meu Pai, exaltar, levantar o ministério dele cada vez mais e abater, Senhor, todo filisteu que tentar se levantar contra o ministério dele. Derruba por terra, Senhor, toda obra do diabo que tentar se alastrar contra a vida da família dele. Eu apresento ele, Senhor, apresenta a família dele, meu Pai, para a sua glória, em nome do Senhor Jesus. E assim, meu Pai, e assim, meu Deus, todo projeto, Senhor, que foi determinado sobre a vida dele, eu quero decretar, Senhor, que há de se cumprir um a um em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus, representa, Pai, sobre a vida dele o teu altar, em nome de Jesus. Que seja feito, Senhor, de acordo com a sua vontade sobre ele, sobre a vida da esposa dele, sobre a vida, Senhor, desta família, em nome de Jesus. Eu já quero desde já, Senhor, aniquilar qualquer empecilho do diabo, em nome de Jesus. Caia por terra agora, e decreto, Senhor, sobre a vida dele, em nome de Jesus, a cidade celestial, em nome de Jesus, Arabacebre Amanai, em nome de Jesus. Receba, meu pastor, Ablastekenemi Andaraia, meu Deus. Aleluia. Eu quero te glorificar, Pai. Eu quero te glorificar, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia, ela dura para sempre. Ah, Deus, abençoe os seus filhos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja diz: senta dando glória a Deus aí.